Olá pessoal, boa tarde. Vamos lá com o chat de hoje. Então vamos falar. Tem que vir mais um pouco para cá, né? Senão eu não consigo. Então vou aumentar mais agora. Nem sei se cabe mais. Aí não cabe, aí ficou grande demais. Não pode escrever. Bom, tá bom. Então, é só fazer assim, ó. Pronto. Vamos falar do balanço das empresas segundo trimestre de 2014 e mostrar para vocês a novidade aqui na área de ações, que são os gráficos, ó, de lucro líquido, margem líquida e endividamento. A gente vê que parece que depois de um 2013 muito fraco, né, que 2014 o lucro e a margem vem melhorando um pouco. Não voltou ainda aos níveis de 2011, mas melhorou. E até o endividamento agora nesse ano parece que está dando uma aliviada. Então é a novidade aí da nossa área de ações. Novidade que está saindo nesse momento é essa daqui, ó. Olha ele aí. Então tá saindo nesse momento aí mais uma novidade para os assinantes, que é o Opere com Predador. Teremos aí diversas sessões aí do Predador. Já começou. E vai ser uma sessão nova aí no site, o Opere com Predador. O grande Predador. Então, vamos lá. Vamos falar dos balanços do segundo trimestre. Já sabem que agora tem aqui, ó. Ontem e hoje não tem mais, porque já atualizei praticamente tudo, mas tem agora semanal, trimestre atual, tendo aqui os balanços, além da novidade do calendário de balanços. Já tem aí o pessoal botando o terceiro trimestre e o calendário de proventos, que já é um sucesso absoluto aí. Então vamos lá, pessoal. Segundo trimestre, quem quer saber de alguma empresa, para a gente olhar. Olhando o geral primeiro, né, a gente vê o que eu estava falando, né? 2013 foi um ano que o lucro desabou e a margem também. E 2014 parece que está voltando aos níveis de 2012, mas não aos recordes de 2011, né? O pessoal sempre pergunta por que depois da crise do subprime a bolsa aqui continuou subindo. Porque o lucro subiu muito depois da crise do subprime. Aqui, ó, 2008, 2009, 2010, 2011. 2011 para 2012 desabou e a bolsa foi atrás. Vai atrás dos lucros. Agora 2014 os lucros estão melhorando, a bolsa voltou a subir. Bolsa é bem simples, ela vai atrás de lucro. O resto é tudo historinha. Bom, alguma empresa que vocês querem saber aí? Balanço do segundo trimestre de 2012. Se ninguém quiser saber nada, eu já vou logo almoçar. Ninguém quer saber nenhuma? Então eu vou almoçar.
Então vamos lá, começou. Multiplan. Não confundir com múltiplos. Multiplan, empresa de crescimento, né? Exploração de imóveis na parte de presente de aluguel. E é uma dessas que não tem muito nem o que perder tempo com trimestral. Você pode olhar uma vez por ano. Continua aí o patrimônio crescendo, que é o objetivo dela, né? Uma empresa que busca crescimento, de certa forma até alavanca. Um lucro muito bom desse segundo trimestre, né? Do que a gente tem anotado aqui, não tem um maior aqui, mas pode ter sido não recorrente, né? Dos que a gente vê por aí, tem um outro aqui, 108, mas dos últimos 2 anos o maior lucro. Então, resultado bom, a margem continua alta. Esse tipo de empresa tem um patrimônio muito grande em relação à receita, então o ROI distorce para baixo, assim como a dívida em relação ao patrimônio. A dívida é um pouco alta, mas nada assustador. Essa empresa é uma empresa que alavanca, tem que aceitar isso para ser sócio. E esse ano, até agora, até o fluxo de caixa reverteu para positivo, né? Basicamente com uma queda grande dos investimentos, né? Então, pode ser que a empresa esteja amadurecendo, pode ser que ela esteja botando o pé no freio aí devido à crise econômica, mas houve uma queda expressiva até agora dos investimentos. De qualquer maneira, empresa redondinha que pode olhar aí uma vez por ano sem problema nenhum. Não tem muito o que falar. A Kepler é um caso muito interessante, né, de uma empresa que vinha muito mal e que realmente melhorou, não há mais dúvida de que ela melhorou. Quando você diz que não há mais dúvida de que melhorou, você não está dizendo, já tiramos de alerta, né, botamos em crescimento. Agora se você se inscrever como sócio da empresa, né, aqui no nosso mural, né, seguir como sócio, né, para mim aparece não, porque eu já estou como sócio. Você, além de ser notificado de tudo, do balanço e tal, você agora é notificado quando eu troco a categoria. Então já trocamos a categoria, ela vem tendo um crescimento expressivo. E realmente não há mais dúvida de que melhorou expressivamente. Quando você diz que não há mais dúvida de que melhorou expressivamente, você não está dando nenhuma garantia de que a empresa vai ser boa para o resto da vida. Mas nesse momento, os lucros vêm crescendo expressivamente, bateu, aparentemente esse ano vai bater um recorde aí de lucro, a margem cresceu, a dívida agora bem equilibrada, fluxo de caixa líquido positivo, e não dá para ver bem o gráfico de cotação por lucro por causa dessa distorção, né? Essa empresa que já foi a R$500 a preços de hoje. Então isso distorce o gráfico. Mas é um caso bem interessante. Como é que você lida com esse caso? Aí em 2011, tá dando lucro e tal, o que eu faço? É turnaround, não é turnaround? É simples. Então em 2011 você está em dúvida, mas se interessa pela empresa, bota 1% da sua carteira. Em 2012, na revisão anual, você pode aumentar um pouco. Em 2013, até que você chega na posição que você quer ter dela. Agora, o problema é que chega aqui em 2011, all-in, 20% da carteira. Aí acontece da empresa não melhorar nada, pronto. Um prejuízo imenso. Então, o que eu sempre falo de OGX, o erro nunca foi investir em OGX, o erro foi o quanto se investiu em OGX, da all-in. Se der all-in, realmente o prejuízo é grande. Eletropaulo continua com dados ruins, né? Esse segundo trimestre teve prejuízo de novo e já começa a ficar um pouco questionável manter a posição, né? A empresa já está com 3 anos muito ruins
e esse ano ainda está conseguindo ser pior que os anteriores. Então, da mesma forma que eu sempre falo que não se deve gerar patrimônio, também não se deve ser teimoso. Agora o fluxo de caixa ficou negativo, a dívida está perdendo o controle, então os dados são ruins, e aí a cotação segue. Enquanto a empresa tinha dados bons, a cotação só seguia a ponto de criar aquela fantasia que todo mundo ia abandonar o emprego e viver dos dividendos de Eletropaulo. Começou a piorar, a cotação vai atrás. Então, alguma atitude o sócio tem que tomar, né? Veio novamente um balanço muito ruim, pode ser que tenha não recorrente, e essa empresa sempre teve muito não recorrente, mas o fato é que os dados são muito ruins, né? Então, o sócio tem que parar e pensar se é hora de botar em quarentena, se é hora de começar a sair da empresa. Mais ou menos, eu acho que em 2013, no final de 2013, já era para parar e pensar, porque foram dois anos. Normalmente o meu marcador são 2 anos ruins. Não é 2 anos, não pode confundir 2 anos de piora. Uma empresa pode piorar e continuar boa. Você pega uma Ambev, uma Cielo, ela tem espaço para piorar e continuar boa. Agora, 2 anos ruins, para mim é o marcador que eu tenho que fazer alguma coisa, ou colocar de quarentena, ou começar a sair e tal. E aparentemente nós já vamos para 3 anos ruins. A Natur ela piorou um pouco, né? Mas é como eu falei, ela não, o fato de piorar não transformou ela numa empresa ruim. A parte de comércio, varejista e tal, deu uma esfriada, né, no país, na economia, então natural que a empresa piore, né? Consumo não cíclico, uma empresa basicamente de dividendos, né? Você olha o histórico do payout, é um payout sempre próximo de 100%, então uma empresa totalmente de dividendos, crescimento baixo, é de se esperar numa empresa que distribui quase todo o lucro. Veja que o patrimônio não sai muito do lugar, porque não tem como, ela pega e distribui todo o lucro, então não tem como sair do lugar. A dívida dela, você tem que analisar em relação ao lucro e EBITDA, né? Não adianta analisar em relação ao patrimônio, porque veja que ela tem receita de 7 vezes o patrimônio, então ela trabalha com patrimônio pequeno. Mas, quando a dívida quase dobra em 2 anos, tem que ficar de olho, o fluxo de caixa reverteu para negativo. Tem que ficar de olho. Tem que ficar de olho porque pode estar colocando a mão na cambuca. O scalper é isso aí. E você tem que dar uma parada na venda coberta, como eu sempre falo, quando tem explosão de volatilidade. Por isso que há meses que praticamente não sai certinha, e o VDX mínimo da Petrobras foi para 8. E venda coberta é assim, tem períodos melhores, piores, tem ganhos e perdas. Uma frase que está até aqui nas frases que eu tenho colocado é que o fato do investimento ter risco ou ter perdas não transforma ele no investimento ruim, transforma no investimento verdadeiro. Então, se não tem perdas, se é garantido, se só ganha, você vai perder todo o seu dinheiro, porque isso não existe. A OGX apresentou lucro nos últimos 2 trimestres. Parece que tem uma coisa não recorrente aí, e tem esse prejuízo de 9 bilhões do ano passado, né? Do 4º trimestre. Mas a receita vem aumentando, mas a situação ainda é muito complicada, né? Apesar de ter tido lucro, porque é um patrimônio líquido negativo de 9 bilhões e uma dívida de 8 bilhões. E com um lucrozinho, vamos dizer que tem uma receita de 1 bilhão e um lucro aí de 300 milhões, se teve, se não foi não recorrente. Então, é uma situação ainda muito difícil.
Pode ser que a empresa esteja se equilibrando de alguma forma, mas não tem dinheiro, né? De onde vai vir o dinheiro? Está com patrimônio líquido negativo de 9 bilhões, basicamente por causa de uma dívida de 9 bilhões. Então não tem dinheiro em caixa, praticamente não tem ativo. O problema é de onde vai vir o dinheiro para equilibrar essa situação. Porque em termos de produção e lucro, é bem devagar, né? Para conseguir cobrir tudo isso. Lix, né? Empresa de programas e serviços de informática. O problema para mim é isso aqui, um ano de bolsa. Um ano de bolsa, eu pessoalmente nem analiso. Eu não olho nada com um ano de bolsa. Se avaliar os dados são bons, equilibrados e tal, certinho. Praticamente não tem dívida, uma margem boa e tal, vem crescendo, o lucro vem crescendo. Agora, é a mesma coisa, você não pode fazer posição grande em empresa que acabou de entrar na bolsa, né? Se você quer arriscar um pouco mais, você bota um pé e uma vez por ano você reavalia. Se CRO, empresa de serviços, né, em concessão, normalmente esse tipo de empresa pode ter crescimento, mas no caso aqui nós estamos já caminhando para o payout vem crescendo, né? Então nós podemos caracterizar como uma empresa de dividendos. E assim, os dados são muito bons. O lucro caiu um pouquinho em relação ao ano passado. Toda empresa de vez em quando cai o lucro. Não existe empresa que só melhora, mas a despeito disso, né, ainda mantém uma margem muito boa, um ROI bom. A situação de dívida é um pouquinho exagerada, né, mas ela tem uma receita garantida e bem grande, né? Então ela se dá esse direito de alavancar um pouco, e você, para ser sócio, tem que aceitar isso. Mas de qualquer jeito, nos últimos 3 anos, um fluxo de caixa líquido acima de 1 bilhão, né? Então, e quando a gente vai ver, lucro crescendo e a cotação seguindo no longo prazo, né? Então, é uma empresa interessante. É uma empresa bem agressiva na parte de concessão, né? Ela disputa todos os leilões. Com isso ela está se alavancando, então tem que aceitar isso, né? Para ser sócio. É uma empresa agressiva. Ela disputa leilão de concessão de tudo. Ela já está se metendo em aeroporto, já está se metendo em diversas coisas, barco. Bom, a Cielo, a maquininha de fazer dinheiro, não tem o que avaliar. Não adianta perder tempo com empresa como essa. Uma vez por ano você olha, já está quase fazendo 1 bilhão de lucro por trimestre. E óbvio que fica todo mundo, a concorrência, o cartão vai acabar, vai ser substituído por sei lá o que, não sei o que. E essa tara de descobrir coisa ruim, empresa boa, e coisa boa, empresa ruim. E aí, o gráfico de lucro e cotação é uma reta para cima, né? Então, por enquanto, fez ano passado 2 bilhões de fluxo de caixa, esse ano já fez 1 bilhão e 100 só no primeiro trimestre de fluxo de caixa líquido. Não tem o que fazer com dinheiro, né? Tá sobrando dinheiro. E aí, uma distribuição grande de dividendos, né? Porque realmente não tem muito aonde colocar esse dinheiro todo. Vamos editar isso aqui, porque no momento isso é uma empresa que é uma empresa de dividendos. Até tem crescimento, mas é um crescimento pequeno. Olha como é que ela vai mudar e vai virar de dividendos. Quem for sócio aqui no nosso mural, né,
temos 1.700, vai ser comunicado dessa mudança que eu fiz. Dinheiro sobrando, um lucro absurdo, né? Veja que o lucro é quase metade da receita, porque além do mais ela não tem muito custo para trabalhar. Então é uma empresa que não tem o que falar. Uma vez por ano você olha o anual, se tiver a mesma coisa, segue em frente. WEG, máquinas e equipamentos, crescimento moderado, é isso aí mesmo. Pessoal, já tem 60 análises em vídeo, só clicar aqui e assistir a análise em vídeo, já tem 60. E essa empresa é redondinha, né? Vem aí com margem, caiu um pouco, mas vai se mantendo. Bem equilibrada, tem mais dinheiro em caixa do que dívida, fluxo de caixa líquido positivo. Empresa conservadora, redondinha, mas que vai crescer no lucro sempre e a cotação vai andando atrás. Não tem muito o que analisar, toda redondinha. Olha uma vez por ano e acabou. Souza Cruz é a empresa que teve lucro todos os trimestres nos últimos 100 anos. E continua tendo lucro. Sem problema algum. E não é uma empresa que você espere crescimento, é um crescimento baixo, 2% em 5 anos. É uma empresa basicamente de dividendos, distribui praticamente todo o lucro. Com isso, veja que em 13 anos o patrimônio só dobrou. E assim, nos últimos anos, praticamente não saiu do lugar. Dinheiro em caixa, quase do tamanho da dívida. Fluxo de caixa líquido positivo no ano passado de 2 bilhões. Não tenho o que falar dessa empresa também. Olha uma vez por ano e está tudo bem. Graziontin. Graziontin. Consumo cíclico, né? E crescimento moderado. Empresa pequena, mas toda redondinha. E vem melhorando. O lucro vem aumentando. Ó. Esse ano já deve bater o recorde de lucro de novo. Não faz dívida, é totalmente conservadora, trabalha sem dívida. Tem que aceitar isso para ser sócio. Então você vê que não é uma empresa agressiva. A taxa de investimento em relação ao lucro líquido é baixa. E vai estar lá, crescendo e a cotação indo atrás. Empresa toda redondinha, né? Muito pequena, né? Vamos ver o free float dela. Tem um free float bem razoável de 34%, mas bem redondinha. A Pomo, o pessoal tem dificuldade de entender que ela não vende banana, ela vende ônibus. Então é de se esperar que tenha períodos mais complicados. Não se consegue vender ônibus com essa facilidade toda. Então a margem vem caindo, né, nos últimos anos. Isso já se reflete nas cotações. Veja que o lucro caiu e a cotação vai atrás. Não tem mágica, não tem nada de manipulação, de maluquice na bolsa. É o que acontece, ó. O lucro só vinha crescendo, a cotação vem crescendo. O lucro cai, a cotação já reflete isso, é imediato. É no longo prazo, no curto prazo tudo pode acontecer, mas vai atrás. Então, é assim, a empresa ficou ruim? Não. Mas a margem vem caindo, a dívida está perdendo um pouco o controle.
tem que ficar de olho. Tem que seguramente ficar de olho. EZTEC é outra para não perdermos tempo com a análise. Olha uma vez por ano e segue a vida. Porque empresa empresa totalmente redondinha. Bem redondinha mesmo. Não tem o que falar. Ah, o lucro parece que caiu, não sei o que. Caiu. Margem de 53%, é talvez a maior margem do nosso mercado. Então é aquilo que eu falei, tem espaço para piorar e continuar muito boa. Diferente das outras empresas do setor de construção, praticamente não faz dívida. É uma empresa de crescimento, como a maioria do setor de construção, e que basta você olhar uma vez por ano. Scalp, eu já fiz vídeo sobre isso, né? Então, se você procurar no YouTube ou nessa área de vídeo aqui, ó, ou então, mais fácil, será que eu já fiz vídeo sobre isso mesmo? Eu acho que eu já fiz. Vai aqui em consultores, vamos procurar Basta. Vídeos. O que é isso aqui? Ah, tá. Aqui nesse aqui de análise de dívida de empresa, eu falo muito sobre isso nesse vídeo aqui, sobre isso que você pediu, tá? HGTXR. Pessoal, chega de pedir. Eu vou fazer os que já tem até agora. Eu já anotei onde tá, não adianta querer me enganar não. Pô, a Eric, que foi uma turnaround, ela era uma empresa de crescimento, né? Ela agora já se pode dizer que é crescimento moderado. O payout vem crescendo, ó, porque acaba que ela tem que distribuir mais dividendos se ela não tiver mais para onde crescer. Deu uma piorada, mas ainda continua bem redondinha. O lucro está consistente, ela é extremamente conservadora, não faz dívida, fluxo de caixa líquido positivo. E a cotação vem desabando, né, nos últimos tempos. E aí o pessoal fica histérico, mas... E às vezes vai acontecer de quando você decidir sair da empresa, não estou dizendo que seja o caso, a cotação tenha caído muito e você sai no prejuízo, faz parte. Quem sai muito cedo de empresa, deu uma pioradazinha, sai, começa a girar patrimônio demais. Quem fica teimoso, como eu falei, é o caso da Eletropaulo, começa a ter muita parte do seu capital em empresas ruins. Você tem que achar um meio termo entre as duas coisas para ver direito onde você sai. Arezzo. Também uma empresa de consumo cíclico e também de crescimento moderado, que vem distribuindo mais dividendos, vai acabar virando dividendos. Não tem muito o que falar, né? Tá redondinha, é conservadora, não faz dívida, fluxo de caixa líquido positivo. Pode olhar daqui a um ano, que tá toda redondinha. Vale e Petro, acaba o chat se tiver que analisar Vale e Petro. Essas duas são muito difíceis de analisar.
De qualquer maneira, a Vale, e muito não recorrente da Vale nos últimos tempos, né? Aqui tem um não recorrente de 5 bilhões, né? Então a queda do 2012 não foi tão grande. Em 2013 tem um não recorrente de prejuízo de 15 bilhões. E esse ano vamos ver como é que vai ser, né? Nós temos aí 8 bilhões, até agora 8 bilhões e meio de lucro, então talvez vá a 17, que não é o lucro de 2011, mas de qualquer maneira é uma melhorada. Ela pelo menos não extrapola no lucro, nas dívidas, continua a despeito de tudo com fluxo de caixa líquido positivo muito grande. No ano passado foram 9 bilhões, mas o lucro desabou e toda aquela alta que ela vinha tendo até 2009 e tal, ela devolveu parte da alta. Então o problema é que o preço do minério baixo, fica difícil dessa empresa crescer muito. Veja que a receita, diferente da Petrobras, a receita não vem crescendo. Você vê como a receita aumentou aqui de 2009 para 2011. A receita não vem crescendo, a empresa não está conseguindo aumentar as vendas, o valor final das vendas. Pixar, me desculpe, não há o menor interesse em mudar a escala. Esses gráficos de lucro e cotação são puramente educacionais para o sujeito ver que o lucro segue, que a cotação segue os lucros. Não tem que operar nada nesse gráfico, não servem para absolutamente indicador de nada. Então não precisa ter preocupação com isso. São gráficos puramente educacionais. M Dias branco, consumo não cíclico, né? Veja que muitas já tem análise em vídeo. Não podemos mais considerar uma empresa de crescimento. Vamos passar para crescimento moderado. Eu faço normalmente esse ajuste, essa verificação da categoria, uma vez por trimestre quando sai o balanço. Também empresa redondinha, né, conservadora, faz pouca dívida, fluxo de caixa líquido positivo, margem boa para o setor. O lucro desse ano está sendo bem expressivo, né, um lucro bem interessante esse ano. E tá lá, ó. É isso aqui, ó, Pixar. A escala não faz a menor diferença. O gráfico é para mostrar que a cotação segue os lucros. É um gráfico puramente educacional. Então, empresa redondinha que pode olhar uma vez por ano. Não, debenture não tem nada de legal. Debenture é uma dívida bem cara para a empresa. Debenture é dívida cara. A dívida que pode ser mais equilibrada é do BNDES e tal. JHSF do setor de construção civil, e a coisa é bem simples. A despeito dela vir tendo lucro consistente até, tem que ficar muito de olho porque está colocando a mão na cumbuca, né? A dívida vem aumentando e é aí que essas empresas todas se ferram desse setor, né? Com esse negócio de dívida de alavancagem, né? Elas alavancam muito e acabam colocando a mão na cumbuca. Então tem que ficar de olho. Debênture é uma dívida cara, é uma dívida bem cara. Então é bem complicado, né? É melhor que a média no setor, sim. Ela tem lucro até consistente. Mas cuidado com essa mão na cumbuca. Sabesp obviamente está passando por dificuldades com aquela confusão lá da água lá em São Paulo, mas isso só mostra como ela lida com um artigo mais essencial e impossível, né? Diferente das empresas da parte elétrica, a água e saneamento ainda tem muito o que crescer. Então é um ano um pouco pior, mas pouca coisa até agora. E
os lucros ainda bem consistentes. Essa empresa alavanca, mas ela tem receita garantida, uma receita enorme garantida. A despeito disso, o fluxo de caixa líquido positivo, mas a dívida realmente é alta. Mas é como eu falei, ela tem receita garantida, ela se dá esse luxo. Mas não acho ainda que seja uma situação de ficar de olho e tal. Eu acho que pode olhar no final do ano e ver como é que tá. São Carlos também é relacionado à administração de imóvel, locação e tal. Shopping, eu não sei se era das que faz aquela confusão de misturar valorização dos imóveis. Parece que não, porque não tem um lucro grande. Parece que não. De misturar a valorização dos imóveis com lucro. É totalmente também redondinho, lucro consistente. Alavanca um pouco, mas nada demais. Cotação seguindo o lucro. Fluxo caixa líquido positivo. Tem muito o que dizer, não. CETIP é uma empresa bem interessante, né? Com mais espaço para crescimento do que a própria Bovespa, né? Porque não depende da bolsa. Administração de mercados, né? Vamos ver os múltiplos aqui, o histórico. Tem que sempre olhar o histórico do payout, porque payout, como ele considera o lucro atual e os dividendos dos últimos 12 meses, distorce muito, né? Então tem que olhar sempre o histórico. A empresa, na verdade, é de crescimento, né? Tá aqui, de crescimento. Crescimento expressivo nos últimos anos. O lucro vem crescendo, já vai bater recorde de novo. Situação de caixa e dívida totalmente equilibrada. Uma empresa bem interessante. Bem interessante também, pode olhar só no final do ano. Dos últimos IPOs, deixa eu ver de quando ela é. Ela é de 2009. É das mais interessantes. Valide é um setor bem interessante, né, de documentos de segurança. Eu fui lá renovar minha carteira de motorista, estava lá a Valide trabalhando dentro do Detran. É um setor bem interessante, né? Vamos ver se está certo esse crescimento moderado. Tá certo. A margem caiu, né? Uma dívida nada demais, fluxo de caixa líquido positivo, o lucro cai. Assim, há 5 anos que esse lucro não sobe, né? Mas não podemos dizer ainda que a empresa ficou ruim. Get do setor elétrico é das mais interessantes, né? É uma geradora, uma empresa basicamente de dividendos que distribui praticamente todo o lucro, então tem pouco crescimento. Veja que o patrimônio é o mesmo desde 2008, porque ela distribui praticamente todo o lucro, ela não tem muito aonde investir. Situação de dívida equilibrada, fluxo de caixa líquido positivo de 1 bilhão no ano, a margem muito alta. Parece... Não, tá vindo bem o lucro desse ano. Tem lá que o contrato com a Eletropaulo vai acabar. Não adianta muito ficar especulando nessas coisas. Segue a vida. E se a empresa ficar ruim, você pega e sai. Mas isso aqui é para olhar uma vez por ano também. GGBR do setor de siderúrgica é a mais equilibrada.
mas o setor está passando por uma grande dificuldade, né? E aí você vê sempre o gráfico, ó, lucro crescendo, cotação crescendo, lucro caiu, a cotação foi atrás. Ela consegue manter um lucro bem alto, né? Até 2 bilhões de lucro. É um monstro, né? Uma receita de 41 bilhões, quer dizer, é um verdadeiro monstro. É maior que as outras do setor e é a mais equilibrada. Agora a margem caiu expressivamente, não deixou desequilibrar a dívida, o fluxo de caixa líquido positivo, mesmo com toda essa dificuldade, foi de 1 bilhão positivo ano passado. Mas tem dois lados aqui. Primeiro, quando você é sócio de um setor cíclico, você tem que aceitar que ele é cíclico. Mas tem o outro lado, né? Se fica nesse lenga-lenga de margem de 4%, quanto tempo você vai ser sócio de uma empresa com essa margem baixa? Ô, Baronas, eu não analiso nada disso, eu não perco meu tempo com nada disso. Para mim, a análise de empresa é simples. Os lucros são consistentes, a governança é boa, caixa e dívida equilibrados, eu sou sócio. Senão, eu não sou sócio. Esse negócio do que vai acontecer, do que não vai, aquilo não sei o que, processo na justiça, não sei o que vai ter que devolver sei lá o que, eu não olho nada disso. Essa é uma empresa que não vem tendo lucro consistente, né? Ano passado teve prejuízo, esse ano voltou a melhorar. A despeito disso, um fluxo de caixa líquido positivo bastante interessante, 2 bilhões. Mas é uma empresa assim, tem coisas melhores no setor, né? Mas eu não perco meu tempo com nada disso. A gente nunca sabe o futuro. Eu sou sócio da empresa enquanto ela for boa, enquanto os dados forem bons, os lucros forem consistentes. Deixou de ser boa, eu saio. O negócio de ficar especulando sobre o que vai acontecer é pura perda de tempo. Porto Seguro, da área de seguros, é uma empresa muito interessante, né? Então tem um não recorrente aqui, né? Quarto trimestre de 2013, que está distorcendo tudo, por isso essa margem altíssima, esse lucro altíssimo, né? Só botar aqui e ver, né? O lucro 140, 216, 170 e de repente 927. Esse 927 é não recorrente, aí de uns 700 milhões, alguma coisa assim. Seguradora não faz dívida, que nem banco, né? Ela lida com dinheiro, mas é uma empresa muito interessante. O lucro crescendo, cotação indo atrás, né? Uma empresa muito bem administrada, né? Tem participação agora do Itaú. É isso mesmo? É do Itaú? Acho que sim, né? É só olhar aqui, ó. Tá em dúvida, dados da companhia. Aí vem aqui, ó. Posição acionária. Porto Seguro, Itaú, Unibanco, 70%. É isso mesmo. Ainda tem a participação do Itaú, né, que é sempre interessante. Onde banco grande bota a mão. TOTS da área de serviços de informática. A área de hardware não é muito interessante, a de serviço é mais interessante. Crescimento moderado. E é assim, uma empresa bem redondinha, né? Os lucros bem consistentes, a dívida totalmente equilibrada, fluxo de caixa líquido positivo, vem tendo algum crescimento, e aí, ó, lucro crescendo e cotação andando atrás. Aí assim, pessoal, mas agora, no último ano, você tem que olhar a longo prazo. Os últimos dados desse gráfico não interessam muito, porque a distorção acontece no curto prazo. Também a empresa pode olhar uma vez por ano. Exatamente, Brambila. Nenhuma empresa pode crescer eternamente se não só tem uma empresa no mundo. Não, eu não faço mensalmente, Scalp. Eu faço quando sai
o trimestral, eu vou lá, eu tenho que atualizar, eu vou lá e olho isso também. Ô Sandro, eu espero 5 anos para começar a analisar. É claro que você tem exceções. Por exemplo, o BBSE, que é a seguradora do Banco do Brasil. Não é uma empresa que você tenha que esperar. Tudo tem que ter bom senso. Não adianta ficar fazendo regrinha para tudo. Agora, mesmo uma dessa, eu entro devagar. Então, eu espero 5 anos para começar a estudar. É claro que tem exceções como a Cielo. Mas mesmo assim, eu se entrasse no início, ia entrar devagar e aos poucos ia aumentando, né? Agora, o ideal é esperar 5 anos para começar a estudar. Eu gosto de empresa que tem 10 anos de bolsa. Mais 5 anos já é um período razoável. Então vamos aqui analisar a última do dia. E depois vamos dar uma olhada. Scalp, um trimestre pode, mas eu não analiso baseado em um trimestre. Já falei de Kepler, já falei de CETIP. Sim, um trimestre pode distorcer, mas eu não analiso baseado em um trimestre. Eu analiso baseado no histórico. A parte de crescimento é 3 anos, 5 anos, 10 anos. E a parte de dividendos é o histórico de dividendos. Então eu não analiso baseado em um trimestre. Bom, CEMIG é uma empresa muito interessante desse setor, porque diferente das outras, ela busca crescimento. Olha o crescimento dela, quase 20%. Por isso ela está caracterizada como maquininha, porque ela distribui muito lucro e mesmo assim procura crescimento. É claro que houve aí algum sofrimento em muitas empresas do setor, mas ela vem mantendo lucros consistentes. Esse 2012 aqui tem não recorrente, né? Quarto trimestre de 2012 com lucro de 2 bilhões. Então, se tirar aí 1,5 bilhão, vai para uns 3 e tal. Mesmo assim, seria melhor que 2013, mas 2014 já vem aí com um lucro bem interessante. Não sei se esse primeiro trimestre teve não recorrente, provavelmente sim. É uma empresa que confusa com esse negócio de não recorrente também. O fluxo de caixa líquido positivo do ano passado bem alto, né? Mas o fluxo de caixa de investimento positivo, que é estranho, né? Veja que ela mantém uma taxa de investimento alta, né? E vem aí, não é uma curva muito inclinada para cima, mas vem o lucro crescendo e a cotação crescendo atrás. É uma empresa muito interessante, mas tem que aceitar a alavancagem dela. Ela é uma empresa agressiva no setor, mas uma empresa bem interessante. Valeu, Marcelo. Não concordo, Pixar. As empresas já vão alterar naturalmente. Vai ficar com 60 anos, vai ficar trocando carteira. Naturalmente as empresas já vão alterar o perfil. Por natureza as empresas tendem a ir se transformando mais em dividendos. É só olhar a Ambev, que era puramente de crescimento e agora está distribuindo mais dividendos. Exatamente. Se preocupa com qualquer idade de ser sócio de boa empresa. É que nem esse histerismo com dividendos. Aí você vê a Berkshire Hathaway, não sei se fala assim, do Warren Buffett, que nunca distribuiu dividendos. Todo mundo ficou milionário. Você quer ir viajar, passar um ano na Europa, vende um pouquinho de ação e vai. Não tem que ficar com esse histerismo em dividendos. E vamos olhar aqui por último, para terminar, que eu não deveria nem olhar, a nossa querida Petrobras. A primeira coisa que chama atenção é o aumento assim agressivo da receita. Então você vê que isso é diferente da Vale. A despeito da Vale estar mais equilibrada, e está mesmo, ela não vem conseguindo aumentar as vendas. E a Petrobras em 3 anos, 1, 2, 3, aumentou quase 100 bilhões as vendas. Eu sei que o que importa para o sócio são os lucros, mas você não pode analisar a Petrobras que nem as outras empresas.
A Petrobras está vivendo uma baita megalomania e o plano era aumentar a receita de uma forma absurda até conseguir pagar todos esses investimentos malucos, né? No meio disso, você tem um dado muito interessante, que você tem 13 bilhões de prejuízo de abastecimento no primeiro trimestre. Então, se ela não tivesse que estar arcando com os custos aí do abastecimento, da inflação, o lucro dela já praticamente dobrava. A dívida continua aumentando, mesmo a dívida líquida, né? Não conseguiu ainda melhorar o fluxo de caixa líquido negativo. Então, a coisa ainda é complicada na Petrobras, né? Tem que ter paciência para ser sócio, não adianta ficar reclamando do governo, reclamando da dívida, reclamando da alavancagem, porque tem que aceitar. Você não deve ser sócio da empresa como você desejaria que ela fosse. Você tem que ser sócio da realidade. Então não adianta você ser sócio da Petrobras e ficar, o PT é isso, o PT é aquilo, o governo não sei o que, está pagando abastecimento. Isso é a realidade da empresa. Se você quer ser sócio, você tem que ser sócio dessa realidade. Não adianta você ser sócio do seu desejo para a empresa. Então, é uma empresa muito interessante, é uma empresa com um potencial absurdo, é só ver o aumento de receita, né? Quantas empresas no mundo têm uma receita de 320 bilhões? Mas a situação ainda é complicada. Aparentemente está havendo um esforço de diminuir os gastos, mas ainda não se vê nos balanços reflexo disso, né? Mas até pode dar certo esse plano, porque a margem vai ficar baixa, mas se você consegue aumentar a receita de uma forma absurda, você acaba conseguindo pagar esses custos malucos, né? Mas tudo pode dar certo, tudo pode dar errado. Então, pessoal, é isso aí do segundo trimestre de 2014. É o que a gente tinha aí para falar. Um abraço a todos. Quem quiser ver os quadros, vem aqui na área de ações da Baixa.com, coloca suas dúvidas e vamos aí aprendendo juntos sobre as empresas. Um abraço a todos e até a próxima.